boa noite. Estamos começando mais um Horizonte Debate e já agradecemos a sua companhia. A privatização de estatais no Brasil viveu seu auge na década de 1990. Vale, Embraer, a Companhia Siderúrgica Nacional e Usiminas foram algumas das empresas vendidas a grupos privados. Atualmente, o governo federal defende a necessidade de privatização para enxugar a máquina pública e reduzir gastos, apesar de encontrar resistências dentro da própria equipe ministerial. No programa de hoje, nós vamos debater sobre as privatizações, concessões e parceria público-privadas. Participam conosco Gustavo Aguiar, economista, pós-graduado em Gestão Estratégica em Políticas Públicas e conselheiro do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, além de ser servidor do Tribunal de Contas do Estado. Reinaldo Belli, bacharel em Direito, mestrando em Direito e Justiça e membro efetivo do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Tem experiência na área do direito público, especialmente direito financeiro, tributário, constitucional e administrativo. Rogério Tavares, diretor da Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro de Minas Gerais, a FETRAF-IMG, e formado em letras pela UFMG. Tem MBA em Negócios Financeiros e é funcionário do Banco do Brasil. Também esperamos a sua participação. Envie sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp 31 99642 8473. Não esqueça de colocar o seu nome e de onde você está mandando a mensagem para a gente, ok? Bom, gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. E como o assunto é essa questão das privatizações, existe um modelo mais adequado para o Brasil? Gostaria de começar por você, Gustavo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de muita polarização do ambiente político e isso acaba afetando de uma certa maneira a agenda econômica, né? Então, acho que a gente não pode demonizar nem a participação do Estado na economia, que eu acho que tem um papel importante de indutor do crescimento econômico, de regulação das atividades econômicas, e nem da participação das empresas privadas, que eu acho que também tem um papel importante e junto ao Estado tem muito a ajudar na questão do crescimento econômico, da produção e da geração de emprego. Reinaldo. Muito boa noite a todos, boa noite Ana Flávia, boa noite Rogério, Gustavo. Queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre como o Estado deve se relacionar com o ambiente privado. Gostaria de dizer inicialmente que é um obstáculo concreto do Brasil o nível de desigualdades sociais e o mandamento constitucional de erradicação da pobreza. Se o Estado tem este dever constitucional de adotar providências de ordem material para que a circunstância dos cidadãos brasileiros seja mais igualitária, daí é a razão pela qual ele necessita realizar a atividade financeira, o aporte de recursos para a garantia de direitos. E como nós sabemos que os recursos financeiros do Estado brasileiro, que são aí modelados por meio do orçamento público, cada vez mais enfrenta dificuldade de toda ordem, digo do ponto de vista de haver fundos propriamente dito de boa gestão, a necessidade de participação do parceiro privado para que com sua expertise, com suas condições de economizar recursos públicos e com suas condições de entregar com mais qualidade os serviços ao cidadão, pode ter uma contribuição direta. E eu diria, de antemão, antes de entrarmos propriamente dita quais ramos do Estado brasileiro poderiam, Roger, ser privatizados, diria que de início é preciso visualizar a participação do agente privado na relação com o Estado brasileiro sob duas perspectivas. O agente privado do segundo setor, aí faço um breve registro, que nós separamos os ramos econômicos entre o primeiro setor, que é o Estado oficial, o segundo setor, que é o empresariado, que visa a obtenção de lucros, e o terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos, que também são setores, faz parte do setor privado. Há quem diga e o chame de setor público não estatal. Mas esta parceria, essa forma de dialogar com entidades que não fazem parte do Estado oficial contempla, portanto, formas de participação das empresas, propriamente dito, e das entidades da organização civil, as OS, as OCIPs, popularmente se chama de ONG. Então, o que eu gostaria de registrar de antemão é que o direito brasileiro nos dá um leque, Ana Flávia, de oportunidades
para realizar uma gestão administrativa com a participação do agente privado, que contempla desde aquele terceiro setor e do segundo setor. E aí, durante o programa, tenho certeza, nós vamos discutir a respeito de, em cada tema, qual seria a interseção mais adequada, mas o que eu quero registrar de antemão é que, como nós temos uma dificuldade com relação à disponibilidade de recursos públicos, a participação do agente particular pode ajudar muito do ponto de vista da entrega de direitos para a população. Então, Rogério, o que você avalia? Bom, eu acho que no Brasil, justamente pelo que o Gustavo falou, primeiramente, boa noite, Ana Flávia, boa noite aos telespectadores, boa noite, Gustavo, Reinaldo. Bom, a questão da desigualdade social. O Brasil é um país que é um país emergente, um país com uma desigualdade social muito grande. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão de privatizações. Porque o que é público é para todos, né? Então, o bem público é para poder produzir desenvolvimento e justamente para ir aonde o lucro não interessa. Para dar um exemplo, né? A Caixa Econômica Federal, que tem agências itinerantes no Rio Amazonas, que são barcos que vão nas comunidades ribeirinhas para poder atender, bancarizar aquelas pessoas, atender a população, pagar um benefício, pagar um Bolsa Família, fazer uma transferência, qualquer serviço bancário. Um banco, um Itaú, um Bradesco não iria, porque isso não dá lucro. Então, a gente tem que ver isso com muito cuidado. Tem um economista europeu, Saul Estrin, que ele estudou a privatização nos países emergentes e viu que privatizações em países emergentes pioravam os serviços, né? Nós vimos um exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Falam muito de sucesso de privatizações, citam muito a telefonia, né? O que a gente tem no Brasil é a maior tarifa do mundo, a tarifa mais cara do mundo, um serviço ruim. Se a gente sai aqui 100 quilômetros de Belo Horizonte, a gente não consegue um sinal. Se a gente vai a uma cidade do interior, é difícil ter sinal. Quase metade das cidades do Brasil, cerca de 2.300 cidades, elas não têm um serviço péssimo de telefonia celular e tudo mais. E metade delas também não tem nenhuma via de fibra ótica para a cidade. Então, quer dizer, nós pagamos um serviço ruim, as telefonias que vieram, pegaram já a Telebrás, que era uma das 5 melhores do mundo, só perdia para 4 americanas, ela já tinha desenvolvido várias pesquisas. Então, o que foi depois, o acesso melhorou depois por causa da tecnologia e não por causa da privatização. Então, eu sou contra a privatização, principalmente de setores estratégicos, né? Como a gente vê, hidrelétricas, por exemplo. Quando a gente privatiza uma hidrelétrica, a gente está privatizando a água. A gente viu também o que aconteceu, a mineração, que aconteceu com a Vale do Rio Doce. Por quê? Porque o lucro é mais importante do que a vida. Empresa estatal, ela não tem que dar lucro. Ela tem que fazer serviço social, principalmente num país tão carente como o nosso. Então, eu quero até conversar a respeito disso um pouco mais. Existem, então, empresas que poderiam, entre aspas, ser privatizadas e outras que não deveriam ser, levando em consideração essa questão de que é um bem público, é um bem de todos, e também considerando a questão dos setores, como Sim. o Reinaldo falou. O que você considera? Então, eu concordo com o Rogério, acho que tem setores que são estratégicos, que são garantidos pela Constituição Federal, né? O direito de todos os cidadãos, por exemplo, o acesso à água, acesso à educação. Então, tem setores da economia que não deve ser de forma alguma privatizado, né? Porque o Estado, como o Rogério bem mencionou, tem um compromisso de garantir o bem-estar social. E aí, dependendo da empresa que for privatizada, ela vai estar com o intuito apenas de buscar o lucro, que é a função da empresa privada, né? Que teve essa questão, como o Rogério colocou, dos bancos. Levantou essa questão de chegar em um lugar onde talvez para outras empresas não seja interessante. Como que você avalia isso, Reinaldo? Ana Flávia, agora me parece que vou começar a instalar uma certa divergência, se me permitir, Rogério. Não acredito que, como disse de antemão, se a empresa é empresa porque visa lucro, isso necessariamente signifique que vá de encontro, portanto, de maneira conflitante com o que o Estado precisa entregar à população. Estou me referindo a direitos, estou me referindo exatamente sejam direitos de cunho econômico, social, que, volto a dizer, o Estado brasileiro está obrigado a entregar aos cidadãos.
não significa propriamente que, por estar lidando com um agente particular, este que vise lucro, este serviço será mal prestado em razão da necessidade de, a todo momento, diminuir os custos. Pelo contrário, até registro, e o Rogério tocou nesse assunto, sobre as telefonias, que tem uma opinião muito concreta a respeito de como foi positivo para o país, como avançou. O Rogério tem a opinião de que a pesquisa foi feita antes e que não foi uma mera coincidência, talvez, a privatização e logo na sequência essa expansão que houve do acesso a este bem que é a comunicação social por meio das telefonias. Coincidência ou não, isso ocorreu logo após. E reconheço, e não sou defensor de nenhuma entidade empresarial desse setor, no sentido de que há uma deficiência, eu sou usuário do serviço total, e inclusive uma dificuldade do consumidor de reclamar essa melhoria. E aqui eu atribuo isso, não à privatização, Eric. E aí sim, eu acho que é o ponto nodal para o direito brasileiro, mas sim a regulação desses serviços. Uma vez concedida a iniciativa privada, a exploração de serviços que antes eram de monopólio do Estado brasileiro, cabe sim ao Estado, em nome da garantia dos direitos envolvidos, estabelecer uma rede normativa por meio de leis e de resoluções das agências reguladoras que efetivamente garanta que o direcionamento daquela prestação de serviços atenda a sua finalidade para a qual foi privatizado. Eu vou te interromper rapidamente, porque a gente já está caminhando para o nosso intervalo e na volta vai ter uma pergunta do Luiz Cláudio, de Lagoa Santa, e em breve a gente responde sua pergunta, tá bom, Luiz? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.